Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício de hoje, nós iremos construir a volatilidade do índice Bovespa por meio do modelo GART 11. A ideia básica, né, é não somente apresentar os principais pressupostos, né, e como construir o modelo GART 11 e aplicá-lo no índice Bovespa, mas também obter o gráfico que está sendo representado aqui, que faz uma comparação da volatilidade analisada do Ibovespa, que vai ser a volatilidade de longo prazo medida pelo GART 11, e essa volatilidade de longo prazo é aquela volatilidade que a série de volatilidade convergerá no futuro, né? Então ela é uma medida interessante para a gente saber para qual lado a volatilidade está indo no longo prazo, né? E faz uma comparação com a volatilidade amostral medida pelo desvio padrão, ou seja, a volatilidade no momento atual. No caso, as duas medidas são representadas em janelas móveis de 3 anos e basicamente a gente quer comparar não somente a volatilidade atual com a de longo prazo, mas também se uma está maior que a outra ou menor que a outra em determinado período de tempo, pois assim a gente consegue compreender o ponto de inflexão da volatilidade, certo? Bom, então como que a gente vai construir esse exercício? No início a gente apresenta aqui o modelo GART-1, em seguida a gente faz o carregamento de bibliotecas, coleta de tratamento, vemos a estrutura do modelo GART e por fim a gente faz a construção do modelo, definindo seus parâmetros, verificando os resíduos e por fim construindo a volatilidade de longo prazo. Então, iniciando aqui com essa breve introdução, é importante a gente dizer, né, o que é o risco antes de começar a falar de volatilidade, né? O risco associado a um ativo, né, representa aquela dispersão em relação aos valores médios futuros, né, que a gente tem noção do que pode ser o valor desse ativo, né? Obviamente, né, a gente tem que mensurar, né, esse risco e no caso há diferentes métodos a gente poder mensurá-lo. E a volatilidade, né, é talvez a medida de risco mais utilizada, né, para isso. Isso porque a volatilidade ela permite vasculhar a dispersão dos preços, né, ou melhor, dos retornos de um ativo financeiro. É um ponto importante da volatilidade que, apesar dela ser bem definida, ela não é diretamente observada na prática. Então a gente precisa utilizar métodos estatísticos para estimá-la. Existem diversos métodos, né, como a média móvel ponderada exponencialmente, EWMA, o modelo ART, né, que é heterocidade condicional autorregressiva, e o GART, que é heterocidade condicional autorregressiva generalizada. Usualmente, né, a gente tem como medida principal, por causa de sua simplicidade, o desvio padrão. E o desvio padrão é muito utilizado, né, por conta que você não precisa estimar muitos parâmetros, né? Então é uma medida interessante também, mas não leva em consideração alguns pontos necessários que a gente vai verificar aqui. Que pontos necessários é esse? São basicamente os fatos utilizados dos retornos financeiros, né? As suas características. Isso porque as séries financeiras elas possuem volatilidades e correlações que não são constantes, né? Então, durante alguns períodos de tempo, uma determinada volatilidade ou correlação pode ser relativamente baixa, enquanto durante outros períodos pode ser relativamente alta, né? Então, a construção de modelos, né, que permitam investigar esse fato estilizado vai ser mais útil para conseguir obter a volatilidade. Então, algumas características da volatilidade, né? Como ela não é observada na prática, entretanto, a gente pode obter ela através do preço, né? Por meio dos retornos financeiros. E assim a gente consegue investigar, né?
com a construção de modelos, certas características comuns aos retornos desses ativos, que é o que a gente chama de fatos estilizados. O primeiro é que a volatilidade é em alta em certos períodos e baixa em outros, configurando o que a gente chama de volatility clusters. Isso é fácil de pensar, né, visto que em certos períodos, né, é comum ter períodos de turbulências no mercado, em outros períodos não. Então, obviamente, em certos períodos ali, os retornos eles vão ser mais voláteis, né? Um exemplo básico é o período do Covid, né? Em que a gente teve ali uma turbulência muito grande, né? A gente teve o Ibovespa parando de ser negociado em certos dias para evitar, né, essas turbulências. Então, se a gente comparar, né, com outros períodos, né, a gente vai ver claramente, se a gente criar um gráfico de retornos o gráfico de retornos dos ativos, a gente vai ver claramente diferenças bruscas dos movimentos se a gente comparar esses períodos, tá? Em segundo lugar, a volatilidade evolui de maneira contínua, de modo que saltos não são comuns, né? Se a gente verificar a série da volatilidade, a gente vai ver que ela tende, né, a ficar estacionada em certo valor e depois de certo tempo, né, quando ocorrem essas turbulências, ela dá esse salto, né? E depois desse salto ela cai novamente, né? Então, a gente tem que o terceiro também ponto que corrobora com isso é que ela costuma variar em um intervalo fixo, né? Então, normalmente a gente tem ela variando durante um período em um intervalo fixo e depois ela tem os saltos. Por fim, a volatilidade costuma reagir de forma diferente a um aumento muito grande nos preços e a um decréscimo igualmente muito grande, com o último representando maior impacto. Então, se a gente tem um risco de perda do ativo, né, uma variação negativa, então a gente tem um acréscimo muito grande na volatilidade, tá? Então essas características vão implicar que, de modo geral, a volatilidade é uma série estacionária. E isso é interessante a gente saber, porque se a série é estacionária, então ela não vai ter trajetórias explosivas. Então isso significa que a série ela vai se manter em um intervalo médio constante durante toda o seu durante toda a existência, né, dessa série. O que significa que mesmo que essa série se distancie muito do seu valor médio de longo prazo, né, ela vai vai voltar para esse valor, é o que a gente chama de reversão à média, né? Isso é interessante porque é uma característica muito importante da volatilidade, tá? Então, modelos de volatilidade, né? Como eu disse, o padrão é uma métrica que a gente utiliza, entretanto, uma métrica simples para verificar a dispersão dos retornos em relação à média. E, obviamente, tem as limitações, né? Por causa que vai assumir uma distribuição normal dos retornos e ignorar correlações entre períodos, tá? A questão é que séries de retornos elas apresentam a heterogeneidade condicional nos retornos, né? Que é uma característica muito comum em séries temporais financeiras, que indica que os retornos eles frequentemente manifestam mudanças sistemáticas ao longo do tempo. Então, a heterogeneidade condicional vai se referir à presença de volatilidade condicional variável ao longo do tempo em uma série temporal. Basicamente, né, ela ocorre, né, quando a variância dos erros de uma série depende das informações disponíveis no tempo anterior. No caso, né, volatilidade condicional fala que a gente tem que a dispersão do valor atual ele depende do valor passado, né? Então a gente tem essa condição de informações. E a heterogeneidade ela vai dizer, né, que essa variância ela vai ser diferente em determinados períodos e em relação a outros. Ou seja, se a gente quer modelar a volatilidade, os melhores modelos são o Archegard, que vão fazer a consideração desses dois fatos, tá?
Bom, então a gente vai fazer a análise da volatilidade do Ibovespa usando o modelo GART, né, que é o mais completo ali, melhor para ser utilizado em relação às séries temporais financeiras. Então a gente vai usar o GART 1, significa aqui que a gente está fazendo uso de uma defasagem dos, dos parâmetros que são obtidos no modelo, né? E uma defasagem dos valores que a gente vai imputar nos modelos. No caso, os valores de retornos passado ao quadrado e também a variância passada, tá? Então a gente vai fazer uma modelagem da variância condicional dos log retornos diários do Ibovespa, que vai abranger o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2023. Então o objetivo é a gente compreender como fazer a implementação desse modelo utilizando o Python e além da gente entender como fazer uma análise do mercado acionário. Também vamos fazer a construção da variância de longo prazo e realizar a comparação do mesmo com a variância amostral para entender a dinâmica da volatilidade no mercado brasileiro, tá? Então a gente vai começar carregando as bibliotecas aqui, tá? Então a gente vai iniciar fazendo a instalação aqui no Google Colab da biblioteca ART, que vai ser a biblioteca útil para a gente fazer a construção dos modelos de volatilidade, tá? Em seguida aqui a gente carrega as bibliotecas básicas, né? A gente vai carregar o Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Aqui a gente usa o Seaborn para aplicar um tema nos gráficos, tá? O iFinance para a gente capturar os preços da Ibovespa. Do Art a gente vai importar Art Model, que é um módulo necessário para a gente construir o modelo GART. O Plot9 aqui para construir gráficos também. E o Stats Models aqui, que vai auxiliar na construção de gráficos estatísticos, tá? Aqui a gente define o dicionário de cor, tá? Para colocar dentro dos gráficos criados no Plot9. Bom, depois de carregar os pacotes, né, a gente vai fazer a coleta e tratamento dos dados. Então a gente precisa carregar os dados do Ibovespa e finalizar a construção dos log retornos. Então a gente vai coletar o índice Ibovespa aqui usando o iFinance, né? Com a função download, a gente insere no primeiro parâmetro o ticker aqui do Ibovespa, tá? Esse ticker aqui. Definimos o período de início, em start, 2018, o período de fim, final de 2023, e aqui a gente pega a coluna ADJ Close, ou seja, os valores do preço de fechamento ajustado. Então, com isso a gente tem em mãos um data frame, tá? Com apenas uma coluna e um índice. Então a gente vai precisar transformar esses preços, ou melhor, o índice, né, que está em formato de escala de pontos, em retornos contínuos. Então a gente faz isso simplesmente pegando aqui a coluna djclose, imputando dentro aqui da função nplog, tá, para transformar esse índice em logaritmo, e aí a gente subtrai desse valor aqui o mesmo, né, a mesma coisa, nplog, só que defasado em um período. Então a gente pega aqui a coluna do ADJClose, do BOV, pega o método shift, coloca 1, a gente está defasando em um período o preço, né, o índice, e coloca dentro de nplog, e assim, fazendo essa subtração, a gente tem o log retorno, tá? Então a gente vai ter aqui os retornos, né, objetos retornos, e a gente vai também retirar os dados faltantes, porque a gente sempre perde o primeiro valor, tá? Então a gente tem aqui os log retornos, tá? Vejam que a coluna, o nome da coluna acaba se mantendo a mesma. Mas só futuramente a gente vai lidar com isso. Então a gente tem aqui os nossos dados já prontos e a gente vai aprender a como construir o nosso modelo GART. Então, como funciona a estrutura do modelo? Vamos tomar que RT seja o logaritmo no retorno de um ativo no índice de tempo T, e a ideia por trás do estudo da volatilidade é que esse conjunto de retornos é ou seriamente não correlacionada ou possui correlações seriais de ordem inferior, mas é uma série dependente. Então, se a gente querer ficar aqui, ó, pegar aqui essa afirmação, a gente precisa saber se ela é dependente, né? Por mais que ela tenha ou não correlação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a construção da função de autocorrelação amostral
dessa série de retornos logaritmos e depois a gente vai fazer a apresentação dessa FAQ dos retornos logaritmos ao quadrado. Então a gente tem aqui essa figura criada. E essa figura a gente precisa criar usando os módulos do status modules. Então esse módulo aqui, ó, sm graphics.tsa.plot.sef. Então a gente faz o uso dessa função em que a gente coloca aqui os valores dos retornos dentro dessa função. Definimos o número de lags aqui. Em 0 a gente coloca false, porque a gente não quer a primeira defasagem 0. E auto y limits aqui pega um limite do eixo y. Um ponto importante é esse parâmetro ax aqui, que está sendo igual a ax post-it 0, que vai representar o subplot criado aqui. A gente está usando o subplot, que vai ter uma linha e duas colunas, né? E assim a gente conseguiu construir dois gráficos lado a lado. A gente coloca em fig e ax, e a partir desses objetos a gente faz a construção dos gráficos, tá? E é isso que a gente está colocando aqui, ó. A x vai ser representado esse primeiro gráfico, a x0, né? E a x1 aqui o segundo gráfico. Então, continuando aqui, a gente faz a construção do primeiro gráfico, e aqui a gente faz a construção do segundo gráfico, que é o ax1, e assim a gente define aqui dentro do valor da função os retornos ponto values ao quadrado, tá? Então a gente vê a diferença clara. Primeiro, o gráfico de autocorrelação dos retornos diários, ele apresenta autocorrelação em certos períodos, tá? Usualmente não apresentam essa autocorrelação. Uma série financeira ela não tem esse componente autorregressivo. Mas no caso aqui do Ibovespa, a gente capturou esse componente autorregressivo, que não tem problema nenhum, porque a gente vai usar um AR1 para modelar essa série de retornos, tá? No caso aqui, a gente vê também ao lado um gráfico de autocorrelação dos log retornos ao quadrado. E vejam que a gente tem, de fato, uma autocorrelação desses retornos ao quadrado. Então, o que significa é que a gente tem que esses retornos logaritmos diários não são serialmente independentes. Então a gente tem que pegar modelos de volatilidade que tentam capturar essa dependência na série dos retornos. Uma outra forma de verificar essa autocorrelação é através do teste de Langbox dos retornos, tá? Então a gente usa aqui SM, Status Models, tá? Stats, Diagnostic, a Corley Langbox, e colocamos aqui os retornos, log retornos, tá? Colocamos também o lag, e assim a gente compara aqui o p-valor. O mesmo aqui para a série ao quadrado, tá? Então a gente tem que essa autocorrelação. Então, de modo a colocar os modelos de volatilidade em uma perspectiva apropriada, a gente vai entender que a média é a variância condicional de RT, né, dado FT-1, ou seja, o conjunto de informação disponível no momento, né, que vai ser daquele momento imediatamente anterior, vai ser a média aqui no tempo t, vai ser igual ao valor esperado do retorno no tempo t, dado esse conjunto de informação em t-1. E aqui a gente vai ter que a variância, né, vai ser dada conforme RT, dado esse conjunto de informação no tempo t-1. Isso seria a mesma coisa que a gente colocar aqui o valor esperado da diferença, né, ao quadrado do valor do retorno logaritmo menos aqui a média do retorno, dado o conjunto de informação no tempo t-1. Então, basicamente, esse conjunto de informação ft-1 vai ser todas as funções lineares dos retornos passados. Ou seja, a gente está querendo realizar previsões em t-1 do retorno futuro e seus momentos utilizando a informação disponível até o tempo t-1. Então, de forma a gente construir o nosso modelo de volatilidade, a gente precisa definir uma equação para a média. Então, vejam que para obter a variância a gente precisa da média, né? A gente precisa de μ. E μ deveria ser simples. Então, a gente pode assumir que RT segue uma média zero, né? Para retornos diários é comum a gente ver retornos tão próximos de zeros que a gente pode definir como zero. A gente pode ter utilizado testes estatísticos para isso. Uma média constante, né? A gente toma que conforme a distribuição dos dados a gente pode
dizer que o valor esperado dos retornos é uma média simples, né? Então a gente dá aqui a média constante ao longo do tempo, ou um modelo de série temporal simples, tal qual um ARMA, PQ. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma série de retornos que exiba, né, essa autocorrelação, é, a gente pode utilizar um ARMA para modelar essa série de retornos para equação da média e tirar essa dependência de autocorrelação. Então, esse é um ponto importante aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente vai definir primeiro que o nosso retorno vai ser igual à média, né, mais AT. Esse AT é como se fosse um valor que a gente não está capturando pela média. Então, esse AT vai ser dado aqui pela diferença entre RT e MIT. Então, AT vai ser referido, né, o seu termo, né, vai ser representado como choque ou inovação do retorno de um período no tempo T, ou mesmo o erro de previsão. Então, assim, a gente tem que a variância ela vai ser dada aqui pelo valor esperado aqui de A ao quadrado, dado o conjunto de informação do tempo t menos 1. Então, esse sigma ao quadrado vai ser a equação de volatilidade para RT. Então, para construir o modelo, a gente precisa seguir alguns passos, né? Primeiro, especificar a equação da média, testando se a dependência serial nos dados, né? Se necessário, construir um modelo econométrico para a série de retornos de modo a remover essa dependência linear. Utilizar os resíduos da equação da média, né, para testar os resíduos ART, ou seja, esse valor de A ao quadrado. Especificar o modelo de volatilidade se o efeito ART foi estatisticamente significativo e performar uma estimativa conjunta da equação da média e volatilidade. O efeito GART aqui é basicamente a gente encontrar a autocorrelação dos retornos ao quadrado, tá? Ou A ao quadrado aqui no nosso caso. Então, cercar-se o modelo estimado e refinar caso seja necessário. Em relação ao modelo GART, né, a gente tem que ele foi proposto por Bolezev em 86 com uma versão melhorada do ART produzido por Engel em 82. Então, a gente vai definir que esse mesmo AT aqui vai ser igual a raiz aqui de cima ao quadrado, né, do desvio padrão, ou que seria representado como se fosse desvio padrão, né? Mas a gente está definindo como a volatilidade aqui do VART, e multiplicando ET aqui, em que ET é uma variável aleatória identicamente distribuída, né? Então a gente tem aqui os valores, né, de ET sendo perturbados pela essa volatilidade, e aí vai dar o valor da nossa série temporal. Então a gente pode utilizar, para o caso aqui do nosso modelo, uma distribuição normal, T-student assimétrica, para representar essa distribuição dos dados aqui. E sigma quadrado, tempo t, é o processo de variância e possui um componente autorregressivo e dependência de A ao quadrado. Então, sigma quadrado, que vai ser o nosso GART, vai ser igual a ômega, aqui, W, mais o somatório de alfa ponderando A ao quadrado no tempo t menos i, mais aqui o somatório de beta ponderando sigma quadrado no tempo t menos 1. Ou seja, a gente está utilizando os valores de A ao quadrado passados e os valores de sigma quadrado passados para modelar a volatilidade no tempo atual. No caso aqui de ômega, ele vai representar o gama VL, em que o gama é o peso alocado à taxa de variância de longo prazo, que é o VL. No caso aqui, alfa é o peso alocado ao erro da média, e beta, que é o peso alocado a sigma quadrado, que é a nossa volatilidade. Uma vez que a gente estima os três parâmetros, a gente pode calcular gama como 1 menos alfa menos beta. A variância de longo prazo, então, a gente pode calcular como ômega dividido por gama. Ou seja, ômega dividido aqui por 1 menos alfa menos beta. Para o processo GART 1 estável, a gente precisa ter a condição que alfa e beta sejam menor que 1. Caso contrário, né, o peso aplicado à variância de longo prazo é negativo, e no caso a gente está lidando com uma série que vai assumir trajetórias explosivas. Então a gente tem aqui um GART 1 para o modelo do log retornos diários do Bovespa. Então a gente vai
criar uma equação da média com um AR1 também, tá? Vamos usar uma distribuição t-student assimétrica. No caso, né, vocês deveriam investigar por que a gente está utilizando isso e eu já estou dando como dado aqui essa especificação. Então a gente vai criar o modelo e realizar o ajuste. Então a gente vai salvar aqui o ajuste em BOV-GART, tá? Então a gente vai usar a função artModel. Vamos imputar aqui a série dos retornos, tá? djClose, multiplicando aqui por 100, tá? Por causa que a função ela meio que pede essa questão aqui de multiplicar por 100. P igual a 1 e Q igual a 1. A gente está construindo um GART 1, 1, tá? A média aqui a gente coloca igual a R, né? A gente está querendo um componente autorregressivo. Vol aqui a gente coloca GART, né? Tem diversos tipos de modelos aqui. E dist aqui a gente coloca SkillStudent, tá? Qualquer dúvida aqui, ó, por exemplo, se eu deixar em cima da função, a gente pode abrir um guia que vai ter toda a documentação da função, né? Uma vez especificado o modelo aqui, a gente utiliza o método fit para estimar, fazer o ajuste do modelo, tá? Disp igual a off aqui, a gente coloca para não aparecer as mensagens de cálculo do ajuste. Uma vez feito aqui a estimação, a gente vê o sumário que a gente está interessado. A gente tem aqui mean model, volatility model e distribution. Então aqui são os parâmetros do modelo da média, o coeficiente aqui da média, né, que está sendo estimado, e o seu p-valor, tá? Então o p-valor é menor que 0,05. Volatility model, a gente está aqui com ômega, alfa e beta. Vejam o coeficiente de cada parâmetro, né? E a gente está interessado na soma aqui de alfa e de beta ser menor que 1, né? E aqui claramente o p-valor também foi um valor interessante para a gente, né? Todos menores que 0,05. E aqui também a gente tem de distribuição, né? Os valores da estimação da distribuição. Bom, então assim a gente obteve, né, os valores do nosso ART aqui. Como que a gente consegue obter os valores estimados da volatilidade? Então a gente vai construir um data frame aqui da volatilidade condicional analisada criada pelo modelo. Então para a gente acessar aqui os valores do modelo, né, eu posso entrar aqui com o Google Colab, usar o ponto, que vai mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vai mostrar aqui, ó, os atributos e os métodos, tá? Então a gente tem diversos aqui valores, tá? E o que a gente vai ter interessado vai ser em conditional volatility, que é basicamente os valores ajustados pelo nosso modelo. Então é isso que eu estou fazendo aqui. A gente está pegando o atributo conditional volatility e multiplicando aqui pela raiz de 252. Por quê? Porque a gente quer obter a medida anualizada. Como está em periodicidade diária, então a gente multiplica por raiz de 252. Iniciamos o índice aqui dos valores do data frame que a gente construiu e temos condvol aqui com a coluna de data e a coluna da volatilidade. Então a gente constrói o gráfico aqui usando o Plotnime e a gente tem a volatilidade analisada do Bovespa. E o que é interessante são as características da volatilidade aqui. Ela se mantém um intervalo fixo, de modo que saltos não são comuns. Entretanto, a gente teve um salto gigantesco aqui durante o Covid, que é o salto não comum aqui. Vejam também que em períodos de queda de preços, né, como foi o Covid, a gente tem um aumento muito grande da volatilidade. E mesmo a gente pode comparar com esses pequenos saldos aqui ao longo da série, tá? E vejam também que, como ela tem um intervalo fixo, ela não vai seguir trajetórias explosivas, ou seja, ela vai ter essa questão da reversão à média. Resíduos padronizados. Os resíduos padronizados, basicamente, é uma forma da gente fazer a investigação dos resíduos do modelo e, assim, saber se o nosso modelo é bom ou não. No caso aqui, ele tem que ser, no caso aqui, ó,
seriam esses resíduos aqui, né, que a gente está levando em consideração. Então ele tem que ser uma variável aleatória, né, identicamente distribuída. Então a gente tem que ele vai seguir uma certa distribuição, tal qual aquela que a gente criou. E aqui a gente vê, né, que ele está bem comportado esses resíduos, né? A gente pode fazer testes aqui e criar um gráfico QQplot que usando SM Graphics QQplot do Status Models, inserir aqui o atributo std resid do objeto IbovGuard e adicionar a linha de 45 graus aqui para demonstrar, né, essa comparação aqui dos resíduos através de quantias teóricas. Então vejam que a gente tem aqui um fit legal até mais de dois desvio padrões aqui, e tanto para cima quanto para baixo, né? Entretanto, ele tem esses pontos aqui extremos que são os pontos que representam a, os que a gente chama de volatility clusters, né? Então, esse aqui obviamente não vai tornar a nossa distribuição normal, mas é interessante notar que boa parte aqui da nossa distribuição ela é bem comportada, tá? A volatilidade de longo prazo é basicamente a variância incondicional que vai representar a estimativa da variância que a série temporal de retornos eventualmente convergirá, assumindo que a série é infinitamente longa e que as condições de mercado permanecem constantes no longo prazo. Ela vai ser dada como aqui, essa variância de longo prazo vai ser o ômega dividido por 1 menos o alfa menos o beta. Então a gente vai poder comparar, por exemplo, a variância condicional em janelas móveis com a variância amostral em janelas móveis. E assim a gente pode fazer a seguinte análise. Se a volatilidade amostral é maior que a volatilidade incondicional, isso indica que no curto prazo a série de retornos está experimentando picos de volatilidade acima do nível que se esperaria no longo prazo de acordo com o modelo GART. Tá? Então isso sugere períodos de maior instabilidade ou eventos anômalos. Caso contrário, né, a volatilidade é menor que a volatilidade incondicional e sugere que no curto prazo a série de retornos está experimentando uma volatilidade abaixo na média esperada no longo prazo pelo modelo GART, ou seja, um período de estabilidade relativa a menor variação dos retornos. Então a gente vai calcular aqui esses valores. Então primeiro, vamos criar uma função aqui para calcular a volatilidade de longo prazo. Vai chamar calculate LT volatility, que vai receber x. Então a gente vai definir aqui model, que vai ser o nosso art model. E aqui eu estou colocando um modelo mais simples, tá? Não estou colocando aquele modelo que a gente criou anteriormente, tá? Só para calcular de forma mais rápida aqui o modelo, tá? Mas podem utilizar o modelo que a gente utilizou anteriormente. Então a gente construiu um modelo, temos aqui o result que vai ser o ajuste, tá? Do nosso modelo. Params aqui vai conter os resultados dos parâmetros estimados, ômega, alfa e beta. E aqui LT variance basicamente vai ser o cálculo da variância de longo prazo. Por fim, a gente pede para retornar LT variance, entretanto, fazendo o cálculo aqui para analisar ele. Tá? Por fim, a gente vai aplicar a função usando o rolling window. Então, o que a gente vai pegar a série de retornos, vamos usar o método rolling. Dentro do método rolling a gente coloca 756 dias para completar 3 anos. Usamos apply para aplicar a função que a gente acabou de criar. Então a gente coloca aqui dentro calculate LT volatility. E assim ele faz o cálculo para a gente. Depois a gente só renomeia aqui a coluna, né, para ficar bonitinho. E assim a gente tem esse data frame aqui, ó, tá? Com uma única coluna. E para o caso da volatilidade amostral, a gente vai computar dentro aqui de sample vols. A gente vai pegar os retornos, tá? Usar rolling, Windows 756, aqui, e usar o método std, vai ser o desvio padrão. Então a gente usa o método std, e assim a gente tem a variância, ou melhor, desvio padrão amostral, né? Que vai ser a nossa volatilidade. A gente multiplica por 100 e depois também multiplica pela raiz de 252 para poder analisar. Renomeando as colunas e assim a gente tem aqui os valores de sample vol. Agora é só fazer a junção das volatilidades, né, e obter esse data frame aqui, ó.
com as duas medidas e a coluna de data. E depois é só a gente plotar, né? A gente plota usando ggplot do Plot9. E para a gente plotar as duas séries juntas, a gente faz umas mudanças, né? Primeiro a gente renomeia as colunas, né, para ficar mais amigável na leitura da legenda. E usa o melt para tornar de wild para long o formato do data frame. A gente salva aqui em dados, tá? Vou mostrar aqui. Então o data frame ficou dessa forma. Só para a gente conseguir usar aqui os valores dentro do Plot9. Então assim a gente pode comparar a volatilidade mostral em azul e a volatilidade de longo prazo em amarelo. Vejam que dentro dessa janela móvel de 3 anos, boa parte aqui da volatilidade mostral estava com um valor maior do que a volatilidade de longo prazo, né? Indicando que havia período de turbulência no mercado naquele período. Entretanto, 2023, lá para abril, fim de março, a gente teve uma mudança brusca de ambas as volatilidades, com uma queda mais acentuada ainda na volatilidade mostral. E isso tem corrido até o final do ano, né? E a gente vê que as duas estão bem próximas, até que dezembro a volatilidade amostral ela acabou ficando menor que a volatilidade de longo prazo, né? Então ela está alternando por enquanto, né? Mas o que a gente entende, né, é que por enquanto a gente tem um período de estabilidade no mercado, né? E que faz até sentido, porque o Ibovespa durante esse fim de período de 2023 ele teve períodos de elevação, bem como se a gente analisar aqui o gráfico da volatilidade estimado pelo Gart, a gente tem que no final do período aqui ele está no valor bem menor do que o usual aqui dos valores da volatilidade ao longo do tempo, né? Então, fazer essa comparação ela é bem útil, né, para a gente entender qual está sendo a dinâmica do mercado hoje em dia, tá? Então, a gente chegou no final do exercício, a gente fica por aqui, um abraço a todos e até a próxima.